Olá, nós somos o grupo G11, composto por João Souza, Larissa Vieira e Letícia Rezende. O nosso tema de pesquisa é Data Lake, que surgiram como solução para armazenamento de grandes volumes de dados, servindo como um repositório centralizado, tendo como principais desafios o tratamento e a análise eficiente dos dados e a segurança e vazamento de dados. Segundo Alex Gorelick, podem ser classificados em quatro principais níveis de maturidade: Data Bundle, pequenos conjuntos de dados focados em necessidades específicas de pequenos times; Data Pounds, conjuntos de data bundles, que têm como seus dados limitados a projetos específicos; Data Lakes, que oferecem autosserviço e armazenam dados para usos futuros; e Data Oceans, que integram dados de toda a organização. Já nesse gráfico, está representada a relação dados-usuários, que definem os níveis dos data lakes, de Data Puddle até Data Ocean. Já os principais objetivos são armazenar grandes volumes de dados de várias origens em estado bruto, fornecer flexibilidade em relação aos formatos, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados sendo aceitos, fornecer facilidade de análises futuras e investigações profundas, e oferece soluções práticas e inovadoras para diversos ramos. Já nas aplicações práticas, tem um foco em análise de tendência de mercado, em que são identificadas tendências emergentes e as estratégias corporativas são ajustadas conforme. E personalização da experiência do cliente, em que a compreensão do comportamento da compra, com base nesses dados, nessa análise, pode gerar recomendações de produtos mais eficazes. Já sobre as vantagens do Data Lake, temos flexibilidade, que facilita na coleta e integração de dados de diferentes fontes; estruturação de dados, que ocorre apenas no momento da leitura, esquema on-read. Antes disso, os dados não precisando ser estruturados no armazenamento. E suporta dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Já na escalabilidade, a capacidade de armazenar grandes volumes de dados sem a necessidade de estruturação prévia. Suporta a expansão contínua de dados, então conforme os dados vão aumentando, o Data Lake está preparado para isso, ele suporta essa expansão. E a utilização de tecnologias de processamento distribuído, como Apache Hadoop, Spark e Flink. Já em relação ao open source, que muitas soluções são baseadas em tecnologias abertas, como o Hadoop, Spark e Hive, o que torna possível maior customização e interoperabilidade, e reduzindo a dependência de fornecedores específicos por serem várias tecnologias abertas. E economia, que o armazenamento de dados em um data lake costuma ser mais econômico por ter a sua estrutura simplificada e escalável. Eu sou a Letícia Rezende, vou começar a falar sobre as desvantagens, né, do Data Lake. São a falta de supervisão e governança, que compromete a integridade e a confiabilidade dos dados, a falta de controle também sobre a qualidade e consistência dos dados, o aumento dos riscos de erros no pipeline dos dados, devido ao grande número de pontos de coleta, transformação e análise. A gente tem a transformação em um data, em um Data Lake Sponge. Complexidade na digestão pode levar à transformação. Dados desorganizados dificultam o acesso e a confiança no sistema. Análise imprecisas e ineficazes devido à ausência da estrutura clara. Desafios de segurança de conformidade. Com dados sensíveis e armazenados, os data lakes se tornam alvos de ciberataques. A ausência de um sistema robusto de governança pode levar a várias alterações ou substituições de dados sem uma supervisão, comprometendo a segurança e a conformidade com normas legais. Agora, uma comparação com Big Data, a estrutura de dados, por exemplo. Big Data trabalha principalmente com dados estruturados, como tabelas organizadas. Já o Data Lake
suporta dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, como vídeos, imagens e logs. O objetivo do Big Data é realizar análise de padrões e tendências para decisões e estratégias. Já o Data Lake, por sua vez, tem como foco o armazenamento de dados em larga escala, sem limitar o formato. O processamento do Big Data, os dados são mais processados antes do armazenamento, garantindo a organização para análises. Já o Data Lake, esses dados são armazenados primeiro e processados quando necessário, e oferece mais flexibilidade. Já na flexibilidade, o Big Data tem uma abordagem mais rígida e é mais flexível. Já o Data Lake é altamente flexível e adapta-se a diferentes formatos e usos. Na utilização, né, o Big Data é ideal para análises avançadas e específicas, geralmente por especialistas. Já o Data Lake é mais acessível e atende uma variedade maior de usuários, né? Por fim, né, uma solução, o Big Data é uma solução mais poderosa para análises específicas, enquanto o Data Lake oferece um ambiente mais flexível e abrangente para armazenamento e uso de dados. Um exemplo de sucesso, né, foi na Coca-Cola, que mais de 17.500 funcionários presentes em vários países da América do Sul buscavam uma arquitetura acessível, né, com dados confiáveis e sem limitações de armazenamento ou capacidade de processamento. Eles escolheram a AWS, que é da Amazon, como provedora da tecnologia e a arquitetura do Data Lake, que atende às necessidades de escalabilidade e flexibilidade, e tornou a empresa orientada a dados e melhorou muito a produtividade e eficiência das decisões. A nossa base de dados, nesse caso, a gente utilizou a minha, né, que é a saúde mental da indústria de tecnologia, que foi minha base de dados. Eu sugeri ela porque ela era menor em comparação às outras, era melhor, era mais simples para trabalhar de acordo com as próximas etapas. A gente mudou a nossa ferramenta. Antes a gente estava utilizando a gente ia utilizar o Apache Hadoop. A gente agora vai utilizar o Knaime, que é uma plataforma de análise de dados e ciência de dados que permite criar fluxos de trabalho de dados. Ou seja, é um software de código aberto com uma interface visual intuitiva. A Larissa ela vai mostrar uma pequena demonstração, que o Knaime, como ele funciona, a interface dele, e vai rodar a nossa base de dados e analisando como Data Lake, né? Essas foram nossas referências bibliográficas. E é isso. Obrigado. Então, eu sou a Larissa e eu vou fazer a demonstração da tecnologia escolhida, que é o K-NIME. O K-NIME ele é muito conhecido pela capacidade de lidar com diferentes tipos e formatos de dados, e também dados de diferentes fontes. E por isso ele também é utilizado para lidar com data lakes. Na nossa demonstração, nós vamos utilizar a base de dados Mental Health in the Tech Industry, que possui 3 tabelas, que é Answer, Question e Survey. É uma base simples, mas é o suficiente para uma demonstração básica no K-NIME. E as tabelas estão em arquivos CSV, e a primeira coisa que vamos fazer vai ser importar essas tabelas para um workflow no K-NIME. Para isso, nós vamos utilizar a gente pode pesquisar aqui, CSV Reader. Esse aqui. E a gente vai importar cada uma das tabelas aqui para o K-NIME, para esse workflow. Aqui em Browser, a gente vai lá na nossa tabela, primeira tabela Answer. Aqui no Advanced Settings, a gente pode tirar essa limitação de linhas. Apply, ok. E depois execução. Para configuração de qualquer nó que a gente colocar aqui, são 2 cliques e aí você consegue configurar. Mas a gente vai fazer isso para as 3 tabelas. Download, tabela question. E tabela survey.
Ok. Eu só vou adicionar um comentário aqui em cada uma, pra gente saber qual é qual. Mas, como vocês podem ver, é muito simples esse processo de importação. Esse processo de importação é muito simples e bem tranquilo. Ok, então agora a gente vai fazer a demonstração de duas funcionalidades que eu achei bem interessantes, que são operações que a gente realiza bastante em consultas em SQL, que é o sort. Tem um que se chama sorter, e ele ordena de acordo com o que a gente pede, né? A gente vai usar a tabela serve, no caso. Então, na tabela serve, o serve ID, ele é o ano em que o questionário ou a pesquisa foi aplicada. Então, a gente vai querer, por exemplo, ordenar o ano, né, que foi aplicado, por ordem decrescente, por exemplo. A gente seleciona, né, a coluna e coloca em ordem decrescente. Ok, aqui a gente executa e quando a tabela aparece pra gente aqui, ela tá ordenada por ano em ordem decrescente. E outro também que eu achei muito interessante é o group by, também muito utilizado em consultas em SQL. A gente vai demonstrar com a tabela answer. Então aqui basicamente a gente tem que escolher por qual atributo, né, a gente vai agrupar. Então aqui eu vou querer agrupar pelo Survey ID, que é o ano, né, que foi o ano da pesquisa. Aqui a gente só vai aumentar esse valor de máximos valores, só para não dar nenhum problema. E aqui no Manual Aggregation, a gente vai escolher o Answer Text. No caso, são as respostas. Então, basicamente, ele vai pegar aqui também no Aggregation, nessa coluna, a gente vai colocar Count, né? Uma função que a gente também utiliza bastante. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui ele vai contar as tuplas de respostas para cada ano, do questionário, da pesquisa. Então, a gente vai aplicar, ok, executar, e aqui tem para cada pesquisa o número total de respostas para cada pergunta. Então, aqui bem fácil, bem prático. E essa é a nossa demonstração.